Salve, salve, meu povo! Olha só quem eu trouxe, a nova integrante do time da Adaptogym, porém tá com a camiseta da Berserk. Cadê a camiseta da Adaptogym, Laura? Pera, gente. A bolsa! Êêêê! Nova integrante. A situação da Laura é a seguinte. A Laura vai estrear quando? 9 de agosto. 9 de agosto, a Laura vai subir pela primeira vez nos palcos do fisiculturismo. Guiada por Vitor Fernandes, esse cara aqui, ó. Aê! Esse aqui é meu irmão. E assim, casado já praticamente, né? E eles vêm fazendo um trabalho em conjunto e eu sei o quanto é difícil um coach morar junto com a atleta. Eu queria que você explicasse, já de antemão, qual que é a sua maior dificuldade em relação a preparar a Laura. Cheguei lá, vem cá. Bom, acho que defender também. acredito que a maior dificuldade é ela morar debaixo do mesmo teto que eu, né? Debaixo do mesmo teto. 24 horas juntos, então todas as reclamações que o atleta tem ali na dieta quanto ao coach, que são muitas, todas elas ela consegue fazer diretamente a mim. Então, E aí você tem que ter, tipo assim, duas personalidades, né? Baixo o coach, a entidade coach. exatamente. Se você não conseguir separar coach atleta, namorado, namorada, não vai dar certo, é impossível. Então ela precisa fazer uma atualização, ajuste na dieta, ela manda mensagem no WhatsApp do coach dela, que sou eu. Aham. Ela não vai falar pro namorado dela. Sim. Ela vai mandar mensagem lá no WhatsApp do coach. Quando ele tiver tempo, ele vai ver e vai responder. Ele Pro é um namorado. cara ocupado. Isso. Ele é um cara ocupado. Presencialmente ali. Não vai passar pano pra ninguém. Não, E pro presencialmente. namorado eu falo mal do coach. Isso. Presencialmente ela vem e reclama. Eu falo, nossa, tadinha, onde já se viu, né? Como isso. Que coach Como bravo. namorado. Como coach aí. É poucas ideias. E a sua? Qual que é a dificuldade? Maior dificuldade? É a ter o seu mesma. coach? É a a mesma maior dificuldade. Olha. Ele tá comigo ali em casa. Aí, por exemplo, com o microfone. eu duvido que os atletas, quando vai fazer as comprinhas da dieta, às vezes em refeição livre o coach passa alguma coisa, eu sei que vocês compram alguma coisinha a mais, um chocolatinho, um Kit Kat a mais. E eu não posso, porque ele tá dentro de casa. E eu não posso nem comer um mísero a mais. Então, a minha maior dificuldade é essa. É como se eu tivesse uma câmera 24 horas no meu olho. Big Brother. Mas é o que me ajuda muito a não errar. Aí. Então o lado ruim, tipo assim, o lado mais difícil é o lado mais fácil também. É o melhor lado também. É isso, mano. Então agora vamos ver, né, cara? Porque... Outra coisa também Olha lá. que eu sinto muita dificuldade é porque, gente, ele é meu namorado e ele sempre me elogia. Então eu nunca sei se eu tô boa de verdade. Agora a galera vai dizer aí no canal. É. Vamos, rapaziada, vocês vão analisar e vocês vão dizer se tá boa de verdade. Se pra estrear agora, e já vai estrear na música NPC, cara. Não, estreado não sei. Ó, pra quem não sabe, pra vocês que estão em casa, só pra vocês entenderem. A categoria dela é uma categoria que se chama Wellness, né? O que essa categoria tem? Essa categoria, ela tem que trazer uma feminilidade, né? Tem que ter um físico bonito, um físico da típica mulher brasileira, que é aquela mulher mais encorpada, Um né? grande volume de glúteo, Glúteo, grande exato. volume de pernas e uma desproporção em relação ao tronco. Isso, ou seja, o que é essa desproporção que ele tá falando? A parte inferior do corpo da Laura tem que ser maior do que a parte superior, tá? Essa é a desproporção que ele tá falando. Ou seja, tem que ter muita perna, glúteo, quadríceps posterior e o ombro marcadinho, bonitinho, uma dorsal legal, só que Cinturinha fininha. mais amarrado do que a parte de baixo, né? Exatamente. E outra coisa que eu quero saber, Laura, é que pra você que essa primeira competição, esse seu primeiro campeonato, qual foi a maior lição que você aprendeu até aqui? Quando eu comecei, eu já admirava algumas atletas e eu escutava muito sempre elas falando: o meu maior prêmio é ter chegado até aqui, é ter conseguido finalizar a preparação. Eu achava isso bonito e eu achava que entendia isso verdadeiramente, qual o verdadeiro significado. Até que eu comecei a passar pelas dificuldades da preparação, como muita fome, cansaço, e eu entendi o verdadeiro significado disso, porque por mais que eu tenho amor, eu sempre tive vontade de ganhar. Eu sou competitiva e eu tenho muita dificuldade em perder, aceitar que eu posso perder. Então eu comecei já com a intenção de tipo, cara, eu preciso ganhar, eu quero ganhar, tá, eu vou chegar até o final, mas eu queria ganhar. Sim. E agora ganhar pra mim, eu tô igual, então eu tô entendendo que o verdadeiro significado diz que quem chega até o final de uma preparação, sim, é um verdadeiro campeão. E isso é muito bom ressaltar, porque querer ganhar todo atleta quer. Isso aí é intrínseco do atleta, porque senão não faz nem sentido ele competir. Mas valorizar o aprendizado que você tem durante todo o processo é o que poucas pessoas acabam dando Eu valor e aprendendo entendia com isso, só que parece que quando a gente vive na pele, quando a gente passa aqui, a gente fala, uau, meu Deus, é isso, faz sentido. Faz. E sem contar também que a gente começa a dar o verdadeiro valor na
comida. Né? A gente valoriza uma clara de ovo. Eu acho que aprofundando um pouco mais essa valorização é nas coisas pequenas e básicas, né? Sim. Como ela vai passar pela fase de hidratação, poder tomar um copo de água gelado, poder comer uma comida gostosa ali, né? Então, eu acho que tudo isso vai fazendo com que você amadureça como pessoa, e a preparação me ajudou muito na minha parte profissional hoje, né? Essa minha base do esporte, do fisiculturismo, me ajudou assim como te ajudou bastante também. Então, os três aqui, na verdade, nós dois já competimos algumas vezes, algumas boas vezes. E ela vai competir pela primeira vez, né? Agora eu quero que você fale pra galera o seguinte: o que uma atleta que vai estrear no palco pela primeira vez, há quantas semanas do campeonato, Vitinho? 9 semanas. 9 semanas do campeonato, vem comendo. Quero que você fale pra galera assim, por cima, basicamente, quais são suas refeições. Olha, rumores que eu sou privilegiada e eu como bem em preparação. Rumores. Porque eu sou uma pessoa que eu sinto muita fome. Então eu posso comer 300 de arroz que eu vou sentir fome. Mas eu gourmetizo todas as minhas refeições. Exemplo, pela manhã eu fico em jejum um tempinho, faço o meu cardio, tomo meu cafezinho preto. Minha primeira refeição é um ovo inteiro, uma clara e um pão francês sem miolo, o que eu faço. Um ovo inteiro eu faço com metade do pão, a outra metade do pão eu passo 15 gramas de geleia e a minha clara eu faço uma super panqueca de clara. Caraca, ela fez o bagulho render, viado. Eu rendo. Eu faço o milagre. Ela fez o bagulho render. Com 2 ingredientes. 3 pratos. Ela tem um doce, um salgado e outro doce. E eu tenho 200 ml de leite e 60 gramas de morango. Aí eu geralmente uso menos leite, tipo 100 gramas, e faço aquele morango, coloco menos leite no morango congelado, aí ele fica um sorvetinho e o restante do leite que sobra 100 ml, eu substituo pelo leite em pó e faço um creminho e a cobertura do meu sorvetinho de morango. Esse é meu café da manhã. Caramba, Porque eu sou criativa. Sorvete. Eu ciclo carbo também. Eu passei e não passou vergonha, velho. Sofre na preparação quem não tem criatividade. Vitinho comendo aveia com água. Toma aveia com água aí. Pode para vocês? Não. Não pode. Eu ciclo carbo. No meu dia de carbo alto eu como 120 gramas de arroz, 100 de frango e 100 de legumes. Então 120 de arroz, 100 de frango e 100 de legumes? Isso. E no Carbo baixo é 80. A diferença de 120 eu caio para 80. Mas mantém todo o resto? Todo o resto. Ok. E na janta, o meu carbo alto é 100 gramas de arroz, 100 de frango, 100 de legumes. E no meu carbo baixo não tem arroz. E no café da tarde? Meu café da tarde, eu almoço com o meu pré-treino, aí eu vou treino. A hora que eu chego, eu como 150 gramas de mamão, com 10 gramas de psyllium e 20 gramas de whey. Aí eu faço uma maçaroca e como. Esse eu não tenho criatividade, porque eu gosto da maçaroca mesmo. O psyllium, ele já é pra dar uma segurada mais na fome ali, né? Sim. Atrás é o Ozempic de pobre, né? É ele mesmo. O Ozempic de pobre. Depois, essa Não é foda. minha primeira refeição da tarde. A minha segunda refeição da tarde são iogurte, 20 gramas de bolacha de arroz e 15 gramas de whey. Aí eu oscilo muito. Eu faço várias coisas nesse da tarde, porque eu faço 1000 substituições. Por exemplo, às vezes eu substituo por banana, eu faço cookies. Com banana, aveia e whey. Aí com o iogurte, o que eu faço? Em vez de eu pegar o iogurte de potinho, sabe, o desnatado, eu compro o maior de morango, molico, o que tiver mais barato. E tem que ter pouca caloria, mas enfim. Pego o sabor morango, aí eu coloco 170 ml, pego gelatina zero de morango, coloco dentro, aí fica gigantesco. Aí as minhas 20 gramas de bolacha de arroz, eu faço o creminho de whey, passo na bolacha de arroz e fica uma bolacha recheada. Bolacha recheada, parceiro. É isso aí, Laura. Suas e habilidades culinárias. A minha ceia também, eu faço sorvetinho de morango congelado com 100 ml de leite, Magic Toast de cacau. Ou eu faço panqueca de clara, eu uso claras e whey. E aí também durante o dia, quando eu tô com muita fome, eu como clara de ovo, faço suspiros. Suspiros. Mas eu pego a clara de ovo. O pessoal deve estar, tipo assim, sem entender nada, porque você tá com fome ainda, tipo, tá comendo bastante. Mas, deixa eu explicar pra vocês, o metabolismo da Laura já tá num nível superior, né? Excelente. Nessa fase, o metabolismo já acelera de um jeito, porque você vê que o rosto dela já tá puxado, tá com a pele um pouco mais fina, já perdeu gordura no rosto, já tá marcando aqui a parte do maxilar, né? E é uma característica de quem já tá com o BF mais baixo. Por mais que tenha esse bom volume de comida, e eu achei que ainda tá comendo muito bem para uma atleta mulher, nessa fase, essa dieta deve estar na base do quê? 1.800 calorias, 1.700? 400, 1.500 calorias. 1.500? É porque tem um carbo baixo e alto, né? E aí você fazendo uma média, uma somatória total. Mais ou menos isso. O carbo baixo, 1.400 e o carbo alto umas 1.700 ou não? O carbo alto tá no... Mas pouca coisa mesmo. Mas Sei, entendi.
Então você vê que tá comendo uma boa quantidade de caloria ainda, né? E o metabolismo tá bem acelerado. E agora, qual que vem sendo a sua frequência de refeição livre nessa fase? Você tá fazendo uma refeição livre há quanto tempo? Ou é feeling? Qual que é a resposta? Como é que é? Então, a cada 15 dias eu tenho... Na verdade, eu atualizo o Vitor toda semana, toda sexta-feira. Aí, a cada 15 dias a gente reavalia, eu atualizo na semana com fotos, vídeos e feedbacks. Aí, a cada 15 a gente tira as medidas, BF, tudo. A gente vê como que o físico tá, se o físico tá flat, se eu tô muito fraca, ou se eu realmente tô com a cabeça boa. Que, às vezes, eu tô com o físico, tipo, precisando de comida, mas a minha cabeça tá, tipo, tô de boa. E, às vezes, meu físico não está precisando de comida e minha cabeça precisa. Tá pedindo. Então, a gente tem que ter essa troca, essa conversa. É todo jogo. Mas, geralmente, a cada 15 dias, mas nas últimas vezes eu acabei fazendo na semana. Mas é sempre controlada. Por exemplo, ele fala, come um hambúrguer ou come 3 pedaços de pizza. Eu gosto muito de pizza. E eu acho que meu físico se dá muito bem com pizza. E a gente vai testando. Como é a primeira vez... O cara que tá assistindo esse vídeo que tá gordinho também fala que o físico dele tá muito bem com pizza. E o corpo fica feliz com pizza. Aquela, meu corpo fica muito feliz com 5 pedaços de pizza. 5? Só 5? Só 5. Vai ser bem light, e aí? Mas a gente vai tendo uma noção. Por exemplo, na nossa última... A gente foi fazer um refeed. A gente testou o hambúrguer com cookies e no outro dia gordura, né? Foi pasta de amendoim. Deu super certo. Os dois deram bom. Eu gosto muito de jogar os cookies junto, quando eu preciso de um aporte nutricional um pouco maior. Porque, pô, você já comeu um hambúrguer. Às vezes a atleta, principalmente mulher, não aguenta comer 2 hambúrgueres, né? Quem atleta que não aguenta comer 2 hambúrgueres? Ah, eu tenho uma... As normais. Ai, gente, olha, eu não aceito. Eu não aceito. Não aceito. Ih, eu não aguento comer um lanche inteiro. Ah, que jeito. Eu como Dá 4. pra mim então, né, Laura? Aqui, ó, 4, 8. Eu como tudo isso de lanche, se você Se quiser. deixar. Cara, e agora eu quero saber qual vai ser a importância do whey protein da Adaptogen da linha Taste em toda essa sua estratégia aí. Fala pra mim, porque Cara, nós temos o melhor... Só pra galera entender, nós temos a melhor tecnologia em saborização do mercado. O que isso significa? Significa, em poucas palavras, que nós temos o whey mais gostoso do mercado brasileiro em relação à suplementação. como vocês sabem, né, já perceberam que eu gourmetizo todas as minhas refeições, sem dúvidas ter um whey gostoso, de qualidade, vai fazer muita diferença aí. Eu vou conseguir fazer várias receitas, melhorar ainda mais o que eu consigo fazer, um verdadeiro milagre. Sim, sim. E o melhor de tudo isso é que com carbo muito controlado, porque é muito baixo o carboidrato do whey da Adaptogen. E agora, recentemente, foi comprovado que as quantidades de carboidrato e proteína estão exatamente a mesma quantidade de proteína e carboidrato que tem no rótulo, né? Félix Bonfim fez uma análise. Ou seja, não é só gostoso, ele realmente é muito bom. Não, mas muito bom. Ter um whey verdadeiramente gostoso na dieta, em preparação, é muito importante, porque a gente, como eu falei, dá muito valor a pequenas comidas, pequenas coisas. Eu monto a minha mesa, eu sento e dou valor naquilo que eu tô fazendo. Então, ter um whey gostoso de qualidade pra gente conseguir melhorar ainda mais uma refeição, fazer uma receita super gostosa. Eu sou muito formiga, e o whey protein é a única coisa que me salva na dieta, porque gelatina eu já abandonei, já enjoei. Já não aguenta mais. Já não aguento mais. Falei, diminui minha proteína da comida que eu preciso tomar whey. E o whey da Adaptogen, sem dúvidas, é o melhor. Exatamente. Juro. Sempre que eu vim aqui na casa do Leléo, eu tomava whey quase o dia inteiro. O dia inteiro. Esse aqui é o meu favorito. Depois do beijinho. Cupom não, Leléo no mentira. site. Eu acho que é o beijinho depois desse. Cupom Leilão no site pra você ganhar 15% de desconto. Cupom Laura Oliveira pra você ganhar Laura... 15% de desconto. Lelé é mais fácil escrever, hein? Ó, agora vamos ver o shape dela aí. Vai. 8 semanas de competição? 9. 9 semanas. 9 semanas de campeonato. Tô Vamos dar uma olhada. gordinha. Tá nada, vamos lá, vamos pra cima. Bom, a Laura tá com esse físico aqui há 9 semanas do campeonato 9 dela. semanas. Pra 9 semanas do campeonato já é um front que eu acho que é bem agressivo, que já impressiona bastante. Faz a primeira pose de frente. Isso aqui é a primeira pose da wellness e que é que a gente consegue perceber aqui logo de cara. Uma boa marcação de ombro, um superior muito forte, uma cintura bem amarrada. E aí, Sainz, o que você acha aqui que tá faltando agora pra essa pose ficar sensacional? Você vê que o principal ponto forte da Laura, sem dúvida, é a linha de cintura, né? Então, essa proporção de cintura, ombro, esse formato de ampulheta, que é o que a wellness pede, principalmente na pose de frente, ela apresenta isso com naturalidade já. Então, aqui na pose de frente não tem muito o que melhorar, não. Outro ponto bem legal a ressaltar é como é que o glúteo dela sai aqui. Exato. Desse lado. Então, tipo assim, o que deixa a linha dela ainda mais poderosa. A gente tem ombro, cintura muito fina e bum, o glúteo saindo lá embaixo. Lembra que a gente comentou? Tem que ter membros inferiores fortes e desenvolvidos, sim, em comparação aos ombros. Olha onde tá saindo a ponta do glúteo dela. Arma bem certinho a pose, Laura. Joga mais aí. Isso.
Você vê que, ó, ombro tá acabando aqui e o glúteo já tá saindo aqui do lado, né? Exato. Então isso é bem importante. É assim que a arbitragem vai poder mensurar o que tá acontecendo. Próxima pose. De lado. De lado, outra pose que, pô, muito forte, valoriza muito. A gente consegue ver o quanto é fina a cintura dela. Exato. Ombro bem marcado. O que você tem pra explicar pra galera sobre essa pose? Nessa pose, o que a gente mais precisava melhorar, então já foi bem melhorado, é a questão dos posteriores de coxa dela. E aí ter um posterior bem desenvolvido nessa pose, além de dar esse aspecto mais bonito para a perna, ajuda a deixar o glúteo ainda mais empinado. Então, Mais proeminente, né? deixa a estética da pose muito Sim, mais agradável. porque a partir do momento que a gente imagina que a parte distal, ou seja, a parte baixa do glúteo da Laura, ela vai morar embaixo, em cima do posterior de coxa, quanto mais posterior de coxa você, mulher, traz no seu treino, mais você consegue ressaltar a parte baixa do seu glúteo. Exato. Né? Então isso aqui vai deixar um trabalho completo. Tira a mão aqui um pouquinho, mas mesmo assim a gente já vê um volume muito grande de glúteo e essa pose se tornando uma pose muito forte. Agora, de costas. Essa é uma pose bem característica, que aqui que é a famosa gota, né, Said? Essa, digamos, seja a pose mais importante da categoria Wellness, sem sombra de dúvidas. E também a pose mais difícil da gente se encaixar no padrão, que é a tão sonhada gota que a gente precisa alcançar, mas que provavelmente a gente consiga chegar com uma marcação de gota muito bem boa. Interessante para uma estreia. Sim, eu percebo aqui uma boa quantidade de glúteo máximo ali em cima. Vocês já conseguiram melhorar bem, trazer um arredondamento bom para essa parte alta do glúteo dela. Agora vocês vão começar a trabalhar mais essa parte baixa, caudal do glúteo, né? Exato. Pode relaxar um pouquinho, Laura, que eu sei que é difícil ficar nessa pose. Haja lombar, né? E, cara, gostei muito, o físico bem completo. Eu acho que para 9 semanas vocês estão dentro de um prazo muito bom, fazendo um trabalho top junto. Sem contar que teve viagem esses dias, né? Vocês fizeram um refeed recentemente, ontem teve campeonato. Tudo que estressa muito o físico. E ainda mais mulher, que acaba retendo um pouquinho mais de água, mas mesmo assim a gente ainda vê o físico dela marcando bastante. Com certeza. E tem muito a melhorar ainda, né? A gente tem muita estratégia ainda para utilizar. A pele já tá bem Ela fina. usando muito pouco recurso. Quase nada. Quase nada de recurso, então Quase a gente nada. tem muita coisa para... A brincadeira vai começar agora, né? Exato, para utilizar aí. Então o físico vai mudando mais a cada dia. E ó, que legal, a Laura ela tem uma maturidade muscular, uma densidade maior na parte superior do que na parte inferior. Principalmente na primeira competição é bem difícil a gente conseguir trazer esse drive para a parte de baixo também, né? Exato. Pode ver o quanto as costas dela tem uma marcação muito boa. E aí a gente vê que esse funis, ele não... Esse dry, né? Ele não vem tanto na parte de baixo. Mas por quê? Porque é um físico muito verde, cru ainda, né? Não que ela não tenha massa muscular, ela tem. Só que a cada preparação, a tendência é isso ficar mais parelho. Exato, a qualidade de pele, a densidade muscular dos membros inferiores acabam sendo um pouco mais difícil de chegar, principalmente para a mulher que acumula mais gordura nessa região naturalmente. Isso então, naturalmente. Isso é algo fisiológico da mulher. É por isso que a categoria Wellness é tão difícil. E por isso que no Brasil ela é a mais difícil que existe no mundo, porque o nível que as atletas brasileiras chegam assim é surreal. Entre proporção, volume e condicionamento, né? É absurdo. Parece normal, mas a gente vê o quanto é difícil de chegar no nível que as atletas brasileiras chegam hoje em dia. E a Laura tá muito bem. Agora faz um desfile aí pra gente poder ver qual vai ser seu desfile. Esse vídeo aqui era para você que tem curiosidade de entender como é que é uma preparação para o fisiculturismo na categoria feminina. Então a Laura falou um pouquinho de como ela tá comendo, mostrou o físico para vocês, há 8 semanas do campeonato. Uma preparação nunca vai ser algo difícil, você pode escutar aqui diretamente da boca dela, né? Mas tirando tudo isso, tá feliz? Tá empolgada? Como é que tá? Tô muito feliz, tô ansiosa também. Eu sempre tive vontade de competir, já tem uns 3 anos, mas eu queria me preparar mais, criar mais maturidade psicológica, física também. Então, é como se eu estivesse esperando por algo há 3 anos e tá chegando. Então, tô muito ansiosa. E é isso. Agora na Adaptogen vai ter todo o suporte que ela precisa em relação à suplementação. E seja bem-vinda, viu, mano? Tamo junto. Obrigada. Vitinho, o
que você tem a dizer? Você acha que vai dar bom, não vai? Fala que não pra ver, parceiro. Olha, falando como coach, Olha lá. como coach da atleta lá. Baixou. Baixou PPO aqui. Ela é uma atleta que apresenta um potencial muito grande, né? Sim. Ainda mais visto que ela tem apenas 21 anos de idade. Sim. Então, vai ser a sua estreia. Para uma estreia, ela tá chegando num nível muito bom. Para brigar na categoria Júnior Estreantes, ela tá totalmente pronta, num nível muito alto. E é então, isso. eu tô com a expectativa lá em cima como coach. Como treinador. E como namorado. Isso, como namorado. Como namorada, ela é a melhor de todas. Aê! Ai, que lindo. Gente, ó, então é isso. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário para poder fortalecer. Até o próximo vídeo. Falou, é nóis!